Lei Lin e o velho Beiar ficaram sem palavras na cena antes deles. Os restos das vítimas foram recolhidos, incapazes de serem enterrados aqui para que não fossem desenterrados por goblins. Eles seriam levados para a cidade de Lua Argêntea, dados seus rituais finais e bênçãos pelos clérigos, e depois enterrados. Obrigado, Lord Lei Lin. Você é um mago do mesmo nível. Bessani havia se recuperado e seus olhos estavam inchados até o tamanho das nozes. Sim, suponho que sim. Também vou à cidade de Lua Prateada para estudar. Lei Lin olhou para o cenário do lado de fora e indiferentemente respondeu. Depois de conhecer Bessani e os outros, e como estavam indo para o mesmo lugar, naturalmente Lei Lin não se importava em acompanhá-la. Os outros o receberam alegremente de braços abertos, quando o último ataque os assustou em covardia. Sem a proteção de Lei Lin, talvez ninguém ousasse continuar na jornada. As moças da carruagem estavam todas surpresas. Era raro encontrar um bruxo de nível médio tão jovem quanto Lei Lin, afinal. Que maravilha! Sempre achei que os bruxos de nível intermediário eram todos avós de barba branca. Isadora exclamou. Ela realmente se recuperou rapidamente. Não é nada, há muitos bruxos mais talentosos do que eu. Haverá muitos deles em Lua Argêntea, respondeu Lei Lin modestamente, e depois de conversar por um tempo a atmosfera da carruagem ficou mais solene. Afinal de contas, um bruxo de nível intermediário era um grande negócio para os nobres menores. Isadora e os outros não ousaram dizer mais nada com medo de ofendê-lo. Bessani parecia estar prestes a falar, mas não conseguiu dizer nada até chegarem à cidade de Lua Argêntea. Lei Lin entendia suas intenções, como ela havia dito recentemente no barco que estava procurando um professor particular. No entanto, ele não ganharia nenhum benefício de levá-la como seu aprendiz, e não era algo que poderia ser feito sem nenhum problema extra. Onde Lei Lin acharia o tempo? Como resultado, ele só podia fingir que não sabia. Você foi atacado por um enxame de goblins. Um oficial de patrulha da cidade de Lua Argêntea parecia levar o assunto muito a sério, e pessoalmente os registrara. Eu entendo. Nossa patrulha da cidade em breve deixará em seu relógio. Os monstros no deserto aumentaram muito nos últimos tempos. Todos vocês devem ter mais cuidado. Um funcionário começou a registrar as identidades de Lei Lin e dos outros, bem como suas fileiras. Quando chegou a Lei Lin, sua caneta fez uma pausa. Mago, por favor, mostre-me sua prova de identidade. Lei Lin assentiu, tirando sua prova de nobreza, bem como sua insígnia de mago e entregando a ele, o que imediatamente fez o funcionário gritar de surpresa. Por favor, leve de volta sua identificação, senhor assistente do meio do ranking. Um feiticeiro de grau 10 era incomum, mesmo em Lua Argêntea, especialmente um que parecia tão jovem quanto Lei Lin. Foi realmente bastante assustador. Bom, eu quero me juntar ao guarda da cidade de Lua Prateada. Você sabe onde eu posso me alistar? Lei Lin perguntou com um sorriso. Você quer se juntar à guarda da cidade? Não foi só Bessani e os outros que ficaram extremamente surpresos. Até o oficial de antes se aproximou, avaliando atentamente Lei Lin. Sim, eu considero Lady Hope na mais alta estima, e eu adoraria a atmosfera da cidade de Lua Argêntea. Espero que eu possa me encaixar aqui. Esta Lady Hope era a governante da cidade de Lua Argêntea. O nome dela era Alustriel, e ela era uma pessoa boa e tolerante, que era uma das escolhidas de Mistra. Havia rumores de que este governante da cidade tinha uma atitude muito liberal em relação aos seus subordinados de diferentes raças. Ela gostava muito de se disfarçar de uma pessoa comum fora de seu palácio para observar as vidas das pessoas comuns, o que lhe rendeu o apoio das classes mais baixas. Naturalmente, Lei Lin estava contando uma mentira descarada. Seu verdadeiro objetivo era assimilar as tropas da dama o mais rápido possível, e preparar a guerra pela frente. A notícia da guerra havia eclodido. Talvez muitos soubessem,
mas a informação seria limitada à organização central do governante da cidade. Era precisamente onde Lei Lin seria capaz de buscar benefícios. Você deve estar claro sobre isso, uma vez que você realmente se juntar a Silvermoon City. Haverá muitas restrições à sua liberdade, senhor. Embora todos os feudos humanos reconhecessem a nobreza do outro, os nobres no continente tradicionalmente pensavam que somente aqueles com títulos hereditários e com seus próprios territórios poderiam ser considerados verdadeiros nobres. Era evidente que o título de Lei Lin como um visconde honrado não era igual ao respeito que ele recebia como um bruxo de classificação média. Talvez se ele realmente herdou Fallen Island seria diferente e ele seria tratado melhor, mas o Barão Jonas era forte e saudável, então Lei Lin só podia continuar sendo seu herdeiro. Herdeiros nobres como ele eram geralmente chamados de senhores e não obtinham qualquer privilégio particular ou tratamento preferencial. O escritório lembrou Lei Lin desse ponto e, naturalmente, fez outras implicações. Isso não será um problema. Lei Lin calmamente balançou a cabeça, indicando que ele já sabia claramente tudo isso. Embora os magos estrangeiros pudessem ocasionalmente receber missões dos governadores da cidade e receber tarefas de patrulhamento, estava claro que fazia parte do sistema para pessoas de fora. Eles estavam destinados a nunca se tornar parte do círculo interno do governo. Quando a guerra chegasse, aqueles magos de patrulhamento não poderiam escapar de seu destino de alistamento forçado. Como resultado, Lei Lin pensou que, uma vez que ele teria que eventualmente participar da guerra, seria melhor se juntar antecipadamente ao seu status de herdeiro nobre. O oficial olhou para Lei Lin, como se estivesse tentando prever o que o bruxo estava tentando fazer. No final, ele só podia desistir de má vontade. Depois, ele chamou outro oficial para levar Lei Lin embora. Neste caso, Aulén, faça os procedimentos com o mago Lei Lin. Mesmo quando viu as costas de Lei Lin desaparecerem nas ruas, Bessani manteve a expressão de descrença em seu rosto. Ele está imediatamente se juntando aos guardas da cidade. Talvez Lord Lei Lin seja na verdade o segundo filho de uma família nobre, e espera ser condecorado por esse método. Alustriel naturalmente tinha o poder de conferir títulos nobres e, na realidade, a autoridade que ela possuía no norte não era de modo algum inferior ao rei de qualquer país humano. Ela também era muito generosa. Para o segundo ou terceiro filhos da nobreza, ou mesmo outros aventureiros, servir a Lustriel para se tornar um visconde era uma boa opção. Como um nobre bruxo da guarda da cidade, ele naturalmente receberia mais atenção e tratamento preferencial em comparação com os outros. Que outros benefícios o herdeiro teria? Talvez servir como um bruxo militar concedesse maior autoridade na biblioteca bruxa de Silvermoon City, e eles podem ler livros ainda mais avançados. Lord Lei Lin provavelmente tinha esse pensamento em mente quando se juntou. Enna balançou a cabeça ao lado de Bessani enquanto expressava sua própria opinião. Tinha que ser dito que, embora ela fosse normalmente pouco comunicativa, seu palpite estava próximo da verdade. No entanto, eles tinham seus próprios interesses familiares e não podiam ser tão imprudentes quanto Lei Lin e fazer o que quisessem. É uma pena. Como um mago, é claro que devemos mergulhar no mar do conhecimento, e não perambular por aí atacando e matando. Isadora era a mais sombria entre as três, e achava que a decisão de Lei Lin era uma pena. Não vamos mais falar sobre isso. Para qual faculdade deveríamos ir? Ouvi dizer que Silverhand é muito bom, mas eles não oferecem acomodação. E se nós escolhermos isso? Os três magos aprendizes muito rapidamente esqueceram tudo sobre Lei Lin sob a influência de Isadora, e começaram a discutir seus estudos futuros. Para eles, essa era a questão mais importante do momento. É realmente muito bom. Lei Lin seguiu atrás do oficial chamado Aulén e avaliou as instalações ao seu redor. Como a cidade dos magos no norte, o design de Lua Argêntea era extremamente requintado, e foi preenchido com um senso de arte,
tomando emprestado o sentido artístico dos elfos. Além disso, Lei viu muitas raças diferentes nas ruas, incluindo anões, halflings, elfos, pigmeus e até mesmo escravos ferozes. Este país parecia ser muito liberal. O que é surpreendente. Aulen sorriu quando tirou o capacete, revelando cabelos longos e brilhantes, tão brilhantes quanto as orelhas prateadas e pontudas, assim como a pele clara e delicada. Ficou claro que esse guarda era um elfo. Embora a maioria dos elfos tenha atendido ao chamado do deus élfico de viver em uma ilha enorme no exterior, ainda havia muitas tribos que ficaram no continente. No norte, a cidade de Lua Argêntea era um importante assentamento de elfos, e não mais que 40% da população era de humanos puros. Um quinto eram cidadãos élficos livres. É porque eu morava no sul, explicou Lelin. Embora os anões e halflings pudessem ser vistos no reino de Dambrat, eles eram poucos em número. Quanto aos elfos, eles eram o grau mais alto de escravos e raramente eram vistos do lado de fora. Desde que o arquipélago do Báltico caíra, o Porto Vênus de Fallen Island recebera parte de seu tráfico de escravos, e havia alguns elfos puros sangues entre eles. Naturalmente, nem Lelin nem Beren Jonas admitiriam isso. Depois disso, o oficial elfo Aulen levou Lelin para a prefeitura. Todos os anos, Lua Argêntea atraiu muitos magos e forasteiros para se juntarem a ela, e eles tinham um processo bem estabelecido. Os procedimentos foram concluídos sem problemas, pois a identidade de Lelin não fora fabricada, afinal de contas. As impressões arcanas em todos os arquivos estavam completamente em ordem. Tudo feito. Parabéns por se tornar um membro da guarda da cidade. Criança. O professor de Lelin era um bruxo idoso que parecia muito enérgico. Ele usava um uniforme militar bonito que moldava seu corpo e tinha olhos aguçados de muitos anos servindo no exército. Esse bruxo era um inimigo de batalha, e sua experiência definitivamente excedia em muito a daqueles que trabalhavam em laboratórios. Além disso, as ondulações que ele emitia deixavam Lelin desconfiado de subestimá-lo. No mínimo, essas eram as ondulações de um bruxo de alto escalão. Embora bruxos talentosos fossem escassos, a Lua Argêntea obviamente não lhes faltava. Um uniforme militar foi entregue a Lelin sob as bênçãos do feiticeiro de alto nível, semelhante ao que ele usava. Faltavam apenas as medalhas de honra e outras condecorações militares.